Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros comandantes e entusiastas estudiosos da aviação. Estamos aqui começando o curso de piloto privado, aerodinâmica e teoria de voo. Bom, eu decidi fazer um material aí para vocês, um curso, explicando sobre aerodinâmica e teoria de voo. Você que está iniciando o curso de PP ou está no piloto comercial, está revendo aí a matéria, você que vai prestar a banca da ANAC. O intuito é compartilhar aí o conhecimento e toda a experiência que a gente tem, né? Estamos aqui com o livro do Jorge Roma, Aerodinâmica e Teoria de Voo, edição 34 da editora ASA, de 2014. Se você quiser, você pode adquirir esse livro, a gente vai usar ele como base. É um livro muito bom, muito interessante e vale a pena tê-lo em mãos. Bom, vamos lá começar com nossos conceitos físicos básicos sobre aerodinâmica e teoria de voo. Vamos entender aí bem do início quais são as relações que elas afetam o nosso voo, o que é aerodinâmica, o que é essa teoria de voo e tudo mais. Vamos começar com o início, com conceitos físicos básicos aí, para a gente começar a entender como é que tudo isso funciona. Vamos lá. Noções básicas, aerodinâmica e teoria de voo. Aerodinâmica é uma ciência que faz parte da física, estuda o movimento do ar e a sua interação com os corpos. Estuda os efeitos do movimento do ar sobre os corpos e os efeitos dos corpos sobre o movimento do ar. Teoria de voo, por sua vez, é a aplicação da aerodinâmica ao projeto e à operação das aeronaves em geral e a dos aviões em particular. Que é a definição do Jorge Roma, Aerodinâmica e Teoria de Voo, livro, conforme eu falei, da editora ASA, 34ª edição aí de 2014. Isso daí está na página 1, capítulo 1 das noções preliminares. Beleza. Então, a aerodinâmica é a ciência que faz parte da física, vai estudar o movimento do ar e sua interação com os corpos. Como que o ar afeta aí no voo da aeronave, o que a aeronave retira aí do ar, quais são essas relações entre um e o outro aí que a gente vai estudar. Vamos lá, velocidade, alguns conceitos físicos, velocidade. Podemos entender velocidade como a variação do espaço, a distância percorrida em um determinado intervalo de tempo. A gente está acostumado aí no nosso carro, quando a gente anda aí 50 km por hora, 100 km por hora. Isso aí nada mais é do que a distância que a gente percorre em um intervalo de tempo, no caso 1 hora. As unidades mais conhecidas são o quilômetro por hora e o metro por segundo. Na aviação, a gente usa mais comumente o que? Pé por minuto, o nó, milha por hora. Pé por minuto a gente vai usar aí um voo ascendente, descendente, razão de subida, razão de descida, e até para mensurar a altitude de uma aeronave, né? Tá 10 mil pés, 14 mil pés, 3 mil pés e por aí vai. Nó. Esse nó é, ele é uma velocidade que ela não é baseada em por hora, por exemplo, né? A gente fala que uma aeronave está lá a 120 nós. O que quer dizer esse nó? É quanto ela percorre, quantas milhas náuticas ela percorre em 1 hora. Isso já é o nó. E tem a milha por hora. As aeronaves de fabricação aí americanas, né? Elas comumente utilizam a milha por hora. Esse mph, milhas por hora, é a milha terrestre. A gente vai ver mais para frente qual que é a relação aí entre cada uma. Velocidade absoluta e velocidade relativa. Velocidade absoluta é a velocidade de um corpo medida em relação à Terra, nossa principal referência, nossa referencial mãe aí, né, a Terra, o nosso ponto fixo aí, entre aspas. Velocidade relativa é a velocidade de um corpo medida em relação a outro corpo. Como funciona isso daqui? Vamos pegar um exemplo. Dois carros trafegando a 100 km por hora, porém em sentidos opostos. Um de encontro ao outro terão uma velocidade relativa de 200 km por hora, ou seja, as velocidades se somam. Se ambos estivessem se deslocando em um mesmo sentido, a velocidade absoluta seria de 100 km por hora, já a relativa entre os dois seria 0 km. O que quer dizer isso? A gente tem um carro trafegando nessa direção e nesse sentido. A gente tem outro trafegando na mesma direção, só que sentido oposto. O que quer dizer? Se esse aqui está a 100 km por hora e esse aqui também está a 100 km por hora, se eu tomar esse primeiro aqui como referencial, as duas velocidades vão se somar. É como se esse daqui da direita estivesse vindo a 200 km por hora de encontro a esse. Entendeu? Por exemplo, você tem um ônibus.
um ônibus, e você tem um carinha dentro do ônibus aqui, dentro do busão. Se eu tomo a Terra como referencial, esse ônibus está indo a 100 km por hora nessa direção e nesse sentido, para a direita. O conjunto, o carinha que está aqui dentro e o ônibus, ambos estão indo em relação à Terra, em relação, né, à velocidade absoluta, eles estão indo a 100 km por hora. Porém, se eu pegar a velocidade relativa desse carinha aqui em relação ao ônibus, vai ser zero. Porque aí é uma velocidade relativa. Eu estou pegando um em referência ao outro, estou pegando um referencial menor. Se eu pego o referencial maior, que é a Terra, os dois, ambos estão indo a 100 km por hora. Sacou a diferença? Bem legal. Vamos pro próximo. Comprimentos. As unidades métricas de distância usadas na aviação são o metro e o quilômetro. Porém, fazemos também uso do pé, milhas terrestres e milha náutica. Mas comumente aqui a gente vai usar o pé e as milhas náuticas. Isso aqui é amplamente utilizado. Aqui é as equivalências, né? Cada pé equivale a 30,48 cm, a milha terrestre a 1,609 km e a milha marítima a 1,853 km. Lembrando que são medidas aproximadas. A milha marítima ela tem relação com a divisão dos meridianos, né? Isso aqui a gente vai ver mais para frente em navegação, quando a gente aprender sobre cartas e sobre mapas. A gente vai utilizar muito a milha marítima para fazer navegações, medir distâncias, são muito mais utilizadas. E o pé a gente utiliza para altitude e variômetro, né? Que a gente vai ver mais para frente o que é um variômetro, que a gente vai medir aí o voo ascendente e o voo descendente, né? Quantidade de pés por minuto que uma aeronave sobe e quantidade de pés por minuto em que uma aeronave desce, a razão de subida e descida. São mais utilizados aí o pé e as milhas náuticas. Beleza. Massa. Chegamos em uma parte da matéria super interessante. Isso aqui é muito importante. Massa. Podemos entender como massa a quantidade de matéria contida em um corpo. As unidades mais utilizadas são quilograma e libra. Peso. Isso aqui tem uma diferença. Muita gente não saca, não entende essa diferença, mas isso aqui tem uma diferença bem interessante da gente enxergar. Peso. Peso, muita gente pensa que é a mesma coisa que massa, mas não é. O peso é a força que resulta da ação da gravidade sobre os corpos. É classificado como quilograma-força ou libra-força, dependendo da unidade que você está utilizando, né? Lembre-se sempre da forma P igual M vezes G. G é a gravidade, a ação que a gravidade exerce sobre esse corpo. Então vamos lá, eu tomo um determinado corpo aqui, um corpo qualquer, e 1 kg aí de massa. A massa é a quantidade de matéria que está nesse corpo aqui. Ou seja, 1 kg é a representatividade do peso, da força que a ação da gravidade exerce sobre esse corpo. Se eu pegar esse corpo aqui e colocar numa balança, ele vai indicar lá, beleza, 1 kg. Porém, isso daqui a gente tem que ter em mente que é a matéria que está contida nesse corpo que ela tem esse peso, né? Que a gente classifica como peso, que é a matéria, a quantidade de matéria que está no corpo. Se a gente coloca esse corpo aqui numa balança, aqui na Terra, a gente vai calcular o quilograma-força, a gente vai calcular o peso dela. Se eu colocar esse mesmo corpo lá na Lua, por exemplo, e colocar uma balança lá na Lua, colocar esse corpo, ele não vai indicar 1 kg, ele vai indicar um peso menor, porque aí a ação da gravidade, né, ela já vai se exercer de forma diferente lá na Lua. Mas cabe a gente ficar na mente o que é essa massa, que é a quantidade de matéria contida em um corpo. Próximo. Densidade. Parte mais legal daqui. O que é densidade, cara? Densidade é a quantidade de massa por unidade de volume. Exemplo, a densidade do álcool é igual a 789 kg por metro cúbico. O que quer dizer isso? Eu pego aqui 1 metro cúbico de álcool, esse volume aqui. Se eu preencher 1 metro cúbico de álcool e colocar numa balança, eu vou pesar isso aqui. Vai me indicar 789 kg. É a quantidade de matéria, quantidade de álcool que tem nesse metro cúbico. Se eu fizer a mesma coisa com a água,
eu coloco 1 metro cúbico de água e encho isso aqui. Ao colocar numa balança, vai me indicar 997 kg. O que quer dizer isso? Eu tenho 997 kg de água dentro de 1 metro cúbico. Isso é a densidade, é a relação de massa por volume. Ou seja, aqui, se eu pegar 1 metro cúbico de álcool e pesar, entre aspas, esse volume em uma balança, ele indicará para mim uma massa de 789 kg. Da mesma forma, se eu considerar 1 litro de álcool e pesá-lo, ele indicará uma massa de 789 gramas. Mesma coisa, se eu pegar 1 litro de água, vai pesar aí 997 gramas. É a relação densidade. É a relação de massa por volume. O que pesa mais, 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? A pergunta clássica aí, né? É claro que quem vai pesar mais aqui? 1 kg de algodão ou 1 kg de chumbo? Nenhum, né, cara? É o mesmo peso. A diferença é o quê? O algodão ele ocupa um volume bem maior do que o chumbo. Então a gente tem a impressão que pesa mais, mas não é. Ele tem o mesmo peso. 1 kg de algodão vai ocupar um volume bem maior do que 1 kg de chumbo. Por quê? A densidade do algodão é menor e a densidade do chumbo é maior. Então, o chumbo vai ocupar um volume bem menor. Olha aqui para a fórmula. Para os nerds que gostam de fórmula, gente que adora uma fórmula, para ficar mais fácil de enxergar, é assim, ó. Densidade é igual a massa sobre volume. Isso quer dizer que a densidade e o volume são inversamente proporcionais, considerando a mesma massa. Se eu diminuir o volume, a densidade aumenta, e vice-versa, mantendo a mesma massa, no caso aqui 1 kg. Quanto mais eu diminuo o volume, mais a densidade aumenta. Quanto mais eu diminuo a densidade, mais o volume aumenta, inversamente proporcional. Trabalho. Trabalho é o produto da força pelo deslocamento. Exemplo, se um trator empurrar uma pedra com uma força de 400 kg força para uma distância de 20 metros, o trabalho executado será é só multiplicar um pelo outro. 800 kg força por metro. Trabalho que nem o trator está empurrando areia, mas basicamente é isso. É o produto da força pelo deslocamento. A força que ele está empurrando e o deslocamento que ele empurrou. Isso aqui é o trabalho, é o movimento. Gerou movimento, gerou trabalho. Energia. Energia é tudo aquilo capaz de realizar trabalho. Elétrica, mecânica, nuclear, térmica, cinética, potencial gravitacional, potencial elástica e por aí vai. Química, entre outras. A famosa frase aí de Antoine Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Aqui a gente tem uma Maria Fumaça, né? A gente tem uma caldeira que é aquecida e esse aquecimento evapora a água, gera vapor, vapor transforma a energia térmica em energia mecânica aqui, né? Impulsionando o vagão. Temos aqui energia elétrica, energia nuclear, que também é energia térmica que movimenta as válvulas dentro dessa caldeira aqui imensa. Enfim, energia eólica, tem vários tipos de energia aí, e todas elas podem ser convertidas aí e realizar trabalho, auxiliar a gente aí. Próximo. Potência. Horsepower, tá aqui, né? É o trabalho produzido por unidade de tempo. Trabalho, lembra, o movimento, deslocamento, produzido por unidade de tempo, uma determinada quantidade de tempo. Também é possível calcular a potência pela fórmula. Potência, força por velocidade. Geralmente a unidade utilizada é o HP, nosso horsepower aí, que nada mais é, o que é esse HP? Nada mais é do que a capacidade de um cavalo médio tracionar com uma força de 76 kg à velocidade de 1 metro por segundo. Eu não me recordo quem foi o rapaz que descobriu, ele elencou aí o HP, mas isso foi um avanço significativo aí para a gente conseguir mensurar a força de motores e tudo mais. Isso aqui revolucionou pra caramba esse método de mensurar a força dos motores. O que esse carinha observou? Ele observou que um cavalo, fala trator, um cavalo, ele puxava dentro de uma mineradora lá, uma carriola de 76 quilos, e ele começou a mensurar e determinou, né, a unidade, o HP,
como sendo a força que esse cavalo ele conseguia tracionar esses 76 quilos, ele deslocava isso por um metro em um segundo. E ele falou, isso é o horsepower. Nada mais é do que a capacidade de um cavalo tracionar com uma força de 76 kg, ele levantava 76 kg em um metro em um segundo. Isso determinou o horsepower. Daí para frente conseguimos mensurar aí a força de muitos e muitos motores, especificações e tudo mais. Posteriormente descobriu aí, né, o cavalo vapor, também é utilizado, mas a gente conhece muito mais o HP. Próximo, aceleração. Aceleração é a variação da velocidade por unidade de tempo. Exemplo, se um corpo se move a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, desse 2 metros por segundo ao quadrado quer dizer que a cada segundo sua velocidade aumenta em 2 unidades. O que quer dizer isso? Vamos tomar aqui um exemplo. Eu tenho um corpo que ele está a 10 metros por segundo e ele está sofrendo uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer isso? A cada segundo que se passar, esse corpo ele vai sofrer uma alteração na sua velocidade. Se aqui ele está se acelerando a 2 metros por segundo quadrado, passou o primeiro segundo aqui, um segundo. A velocidade dele aumenta em 2 unidades. Passou mais um segundo, a velocidade dele aumenta em 2 unidades. Passou mais um segundo, a velocidade dele aumenta em 2 unidades e assim sucessivamente enquanto perdurar essa aceleração. Entendeu? A cada segundo que passa, o corpo vai se acelerando. E a aceleração ela pode ser positiva e negativa. O que quer dizer isso? A negativa, a aceleração negativa é quando o corpo está desacelerando. Se o corpo está aqui, a mesma velocidade de 10 metros por segundo, eu imprimo a ele uma desaceleração, uma aceleração negativa, quer dizer que ele está parando. Um exemplo, tá, 10 metros por segundo, passou um segundo, aqui vai ficar quanto? 8. Passou mais um segundo, vai para 6, passou mais um segundo, vai para 4, e assim até o corpo parar o movimento, voltar ou a aceleração terminar. Entendeu? Bem facinho, bem interessante, bem legal. Próximo. Leis de Newton. Vamos lá. Primeira lei de Newton, lei da inércia. Uma lei importantíssima aí para os inertes. O que é a lei da inércia? Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Isso aqui é muito importante. Em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. É a tendência que um corpo tem de manter-se em repouso em movimento retilíneo uniforme. O que é isso? Ele é o exemplo do ônibus. O cara está no busão, está lá em pé. Quando o ônibus ele freia, qual que é a tendência do corpo? É ser projetado para frente, entende? O corpo, em relação ao ônibus, ele está inerte, ele está parado, em velocidade zero. Porém, o conjunto está a uma velocidade, aí, digamos, em um movimento retilíneo uniforme, ele está a 100 km por hora. Se o ônibus dá uma freada bruscamente, esse corpo ele está solto, né? Digamos, está solto dentro desse ônibus. Então ele vai tender a manter-se na mesma velocidade que ele estava, é a lei da inércia. Ele vai tender a manter-se em repouso ou em movimento uniforme. Se eu tenho uma bola no chão parada, ela está em repouso. A menos que eu imprima a ela aqui um chute, aplique a ela um movimento, uma força, vou forçar ela a mudar esse estado, ela vai entrar em movimento. Ela tende a se manter inerte até que ela seja forçada aí a mudar de movimento. A mesma coisa aqui no ônibus. Ou você está no carro, o carro está andando, você dá uma freada no carro, você sente o cinto apertando o seu peito. O que quer dizer? Você está sendo projetado para frente, você tem a tendência de se manter inerte. É a lei da inércia. Próximo. Lei da superposição de forças, segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força motor imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é aplicada. A aceleração é diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à massa do corpo, pela forma.
Então, o que quer dizer isso? Um exemplo, eu tenho aqui um corpo se movendo nessa direção com uma tal velocidade. Se eu aplico uma força aqui, ele vai ter uma mudança no movimento, proporcional à força que eu apliquei aqui. O mesmo caso da bola. A bola ela estava aqui, estava inerte, etc. E tal, paradinha. Eu apliquei um chute nela aqui, uma força. Ela tende a mudar o movimento dela, né, proporcionalmente à força que eu apliquei. Quanto mais força, poxa, maior vai ser a aceleração, né? Se eu aplicar menos força, menor vai ser a aceleração. Lembrando que é uma massa constante. A aceleração e a massa aqui elas estão inversamente proporcionais. Se eu diminuo a massa aplicando a mesma força, a aceleração vai aumentar. Se eu diminuo a massa aplicando a mesma força, se eu diminuo a aceleração aplicando a mesma força, a massa tende a aumentar. Isso aqui são inversamente proporcionais. Beleza? Vamos lá, próximo. Terceira lei de Newton. Lei da ação e reação. Toma lá da cá quem planta colhe. O que quer dizer isso? A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Toda ação corresponde a uma reação de igual força e intensidade, porém em sentido contrário. O que quer dizer isso? Meu Deus do céu. É super simples, relaxa. Tem um carro indo a 500 por hora de encontrar um muro. Vai ser uma porrada boa. O que quer dizer isso aqui? A mesma força que o carro vai se chocar no muro vai ser a mesma força que o muro vai imprimir no carro. Ação e reação. Eu dou um soco na parede. A parede vai socar minha mão da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma força, porém em sentido oposto. Isso aqui seria a mesma coisa que eu dizer, o carro está indo a 500 km por hora, é a mesma coisa que eu tomar o carro como referencial e ele estiver parado, e eu colocar um muro para se chocar com o carro a 500 km por hora. Entendeu? É ação e reação. Chutei uma bola na parede. A força que a bola bater na parede vai ser a mesma força que a parede vai devolver na bola. Ação e reação. Muito legal, né? Muito legal essa terceira lei de Newton. Momento, torque ou conjugado. Tudo aquilo que pode causar rotação. Eu tenho aqui uma chave de boca, uma porca. Aqui é um eixo, uma alavanca. Imprimir uma força aqui, ela vai causar rotação nesse eixo aqui. Isso aqui é o torque. Eu tenho aqui uma alavanca, um ponto de apoio, uma alavanca. Eu causei pressão aqui, força vai causar rotação, movimento. Tem essa distância da alavanca e tudo mais. Isso aqui é bem simples. Pressão. Força por unidade de área. Cara, pressão. Isso aqui é muito interessante, é muito legal. É bom ter isso em mente. O que é pressão? É a pressão, é a força aplicada numa área. Eu tenho um pneu de carro. Tem aqui o pneu de bicicleta, de moto, de carro, sei lá. Já ouviram falar desse nome aqui, né? PSI. Põe lá 30 libras, 20, 28 libras e por aí vai. O que quer dizer? Libra por polegada quadrada, per square inches. Libra por polegada quadrada. Cada polegadinha aqui do pneu está sendo aplicado nessa área 30 libras, 20 libras, quanto eu quiser colocar no pneu. Mesma coisa, eu tenho um vagão aqui em cima do trilho. Um vagão de ferro lotado. O contato aqui tem a roda do trem e o trilho. Essa área onde a roda está em contato com o trilho, isso aqui tem uma pressão gigantesca. Por quê? É a força sendo aplicada nessa área. É uma área pequenininha, só que quanto que deve pesar isso aqui? 30, 40 toneladas? Imagina, você divide pelas rodas, o peso, né, do carrinho, você divide pelas rodas, cada ponto de contato vai estar exercendo aí uma pressão absurda. Eu coloco, sei lá, pressiono um botão, uma área, ou imprimo uma força aqui, quanto mais força eu colocar, maior vai ser a pressão em determinada área. Se a área não for alterada, né? Quanto mais força eu coloco aqui, maior vai ser a pressão. Isso aqui é bem interessante e muito legal. Próximo.
Vento absoluto e vento relativo. Aqui, basicamente, a gente vai levar em consideração a mesma coisa das velocidades. Velocidade absoluta e velocidade relativa. Olha só. Vento absoluto, ou vento atmosférico, é o movimento do ar em relação à Terra. Nosso referencial mãe aí, né? Vento relativo é o movimento do ar em relação a um outro corpo qualquer considerado. Lembra da velocidade relativa? Então, como por exemplo, um avião que se desloca. O vento relativo sempre será oposto ao movimento do avião. Tem um avião subindo aqui, o avião está nessa direção e nesse sentido, o vento relativo vai ser exatamente na mesma direção em sentido oposto. Bem simples, bem fácil de ser compreendido. Vamos lá. Vetor. Melhor parte da física, vetor. Muito legal, muito interessante. O que é o vetor? Vetor é uma grandeza. Vetor é uma grandeza. Grandeza matemática, física. Possui intensidade, direção e sentido. Eles são utilizados para representar diversas grandezas, tais como força, velocidade, pressão, etc. Uma bola. Eu aplico um chute nela. Mais um exemplo da bola. Esse meu chute, ele teve uma intensidade, ele teve uma direção e ele teve um sentido. Teve uma força que eu apliquei na bola. A bola vai se deslocar com uma velocidade, seja para cá ou então ela vai subir. Eu aplico um chute aqui, aplico um chute e a bola sobe. O vetor, velocidade da bola vai ser esse. Direção horizontal e vertical, né? Vertical, horizontal. E o sentido é o lado que está indo, esquerda, direita, cima e baixo. Sacaram? Composição ou soma de vetores é um método utilizado para determinar a resultante de vários vetores, e a decomposição de vetores, que é o sistema inverso, é um método oposto ao da composição, determinando os vetores que compõem determinada resultante. Isso aqui a gente vai usar bastante, mas bastante mesmo, a dar com rodo em aviação. Por quê? O que é isso? Com vetores a gente vai calcular muitas coisas, e é bom a gente ter essa noção do que é um vetor, como que ele é utilizado e tal. Olha só. Sustentação de uma aeronave, vetor, é a força aerodinâmica que faz a aeronave ficar no ar, né, voando. Peso da aeronave, vetor, é uma força que é puxada pela gravidade aqui e tal. Deslocamento da aeronave, velocidade, vetor. Arrasto, a força contrária ao deslocamento, vetor. Tudo são vetores. A força que um corpo se move, a velocidade em determinada direção, vetor. Se eu tenho dois vetores, um vetor A e um vetor B. Um vetor A para cima, um vetor B para a direita. Qual que é a resultante disso aqui? Coloca aqui, plota o vetor B. Vetor X aqui, ó, a resultante. Da mesma forma, eu consigo decompor o vetor aqui, o vetor S. Consigo decompor ele em dois vetores. Vetor A e vetor B. A gente não vai entrar tão a fundo nos cálculos, mas aqui a gente tem as relações de seno, cosseno, tangente. A gente consegue determinar a partir do ângulo determinado aqui, de determinado ângulo, determinar qual será essa resultante, levando em consideração um dos lados desse vetor, desse triângulo. Isso aqui é extremamente importante. Pelo menos a gente entender como funcionam os vetores, não precisa saber de imediato os cálculos, até porque a gente vai ser mais comumente utilizar esses cálculos aí lá no piloto comercial, em determinadas fases. E, às vezes em navegação, mesmo no piloto privado, se você tem um entendimento de como calcula esses vetores, pode ajudar, pode abrir a mente muito mais fácil em determinados cálculos de direção de vento e tudo mais. Sua aeronave está se movendo nesse sentido, você recebe um vento, como vai ser o comportamento da sua aeronave, né, diante desse vento. Você tendo essa noção, isso aqui já adianta muito, já abre muito a mente, a gente consegue entender muito mais coisas depois. Isso aqui são os vetores, extremamente importante e extremamente legal. Bom, senhores, muito obrigado por terem assistido esse curso, a nossa primeira aula de aerodinâmica e teoria de voo.
Espero que os senhores tenham gostado. Nosso objetivo aqui é passar a nossa experiência, ensinar um pouquinho aí do que a gente sabe, esclarecer os livros, esclarecer algumas dúvidas, fazer uma revisão da matéria. E você que está iniciando na arte de voar aí, quer se tornar um piloto, um material de apoio aí para a banca da ANAC. Lembrando que a gente utilizou o livro aqui do George Romer, Aerodinâmica e Teoria de Voo, Noções Básicas. Se vocês quiserem, pode adquirir esse livro, é muito legal, eu recomendo vocês adquirirem. Foi o livro que eu utilizei na minha formação de piloto privado, eu acho ele muito legal. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o joinha aí, coloca o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Vamos continuar aí com o nosso projeto. Sigam a gente no Instagram, @portal.panin, vamos deixar o link na descrição aí. Na próxima aula a gente vai entender um pouquinho mais ainda sobre conceitos físicos, conceitos básicos. A gente vai estudar sobre fluidos e atmosfera, como que isso aí influencia no nosso voo e tudo mais. Beleza? Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Bons voos, abraço a todos.